Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado da sexta semana do tempo comum. Antes de iniciarmos a reflexão do Evangelho de hoje, gostaria de pedir a todos que se inscrevessem neste canal e, ao mesmo tempo, que divulgasse para que outras pessoas também o conhecessem e se inscrevessem. O Evangelho de hoje encontra-se em Marcos 9, versículos 2 a 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir uma voz do Pai. Eis o meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado. Escutai-o o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: O que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala sobre a transfiguração de Jesus. Mas, para tanto, a transfiguração de Jesus acontece numa montanha. Porque Jesus levou consigo para um alto de uma montanha 3 dos seus discípulos. Para compreender este Evangelho, é necessário se faz um entendimento a respeito do que seja a montanha. Na Sagrada Escritura, montanha, monte e derivados revelam o encontro com Deus. Foi assim que Moisés realizou. Aconteceu assim também com Jesus, quando ele subiu ao monte, lá no Monte das Bem-aventuranças. E assim, todas as vezes que revelam na Bíblia monte, diz respeito ao encontro com Deus. É Deus que atrai, é Deus que convida as pessoas para subir com Ele ao monte. E hoje, na transfiguração de Jesus, Ele leva consigo 3 dos seus discípulos para justamente no monte, no local do encontro com Deus, ali se transfigurar. Por que esses 3 e não outros? A razão pela qual Jesus escolheu esses 3 discípulos diz respeito à experiência e vida desses 3. Primeiro, Pedro. A escolha de Pedro
para esta função, para subir com Jesus e ser transfigurado, diz respeito à visão equivocada que Pedro tinha de Jesus. Pedro era aquele que, primeiro, definiu quem era o Messias, mas queria que fosse um Messias esperado como os judeus esperavam. Repreendeu Jesus quando ele disse que ia sofrer muito. Então Pedro foi o discípulo que mais mostrou uma incoerência naquilo que ele acreditava. Então, por isso, Pedro foi o primeiro escolhido para subir com Jesus ao monte, ao local do encontro e ali ser transfigurado. Também foram escolhidos João e Tiago. Quem foram esses? Se recordamos bem, João e Tiago eram irmãos, filhos de Zebedeu. E a sua mãe fez um pedido inusitado a Jesus, que, quando Jesus estivesse em sua glória, os seus 2 filhos sentassem à sua direita e outro à sua esquerda. Logo, o que esses 2 queriam era uma posição de status, de destaque. Então, uma compreensão também errônea do que ser discípulo e mais ainda do que ser cristão. Então, também eles precisavam subir com Jesus à montanha, ao local do encontro com Deus, para ali serem transfigurados. Depois, por que Jesus transfigura-se lá nesse alto da montanha? O que é de fato a transfiguração? Transfiguração diz respeito a um evento muito característico de Jesus. É a manifestação da sua ressurreição. É a primeira manifestação daquilo que ele, Jesus, fará quando ressuscitar. Assim, ao levar consigo esses 3 discípulos à montanha, ao alto de uma montanha, e ali, na presença de Elias, na presença de Moisés, representando o Antigo Testamento, a lei e os profetas, Moisés, a lei e os profetas, a presença de Elias, Jesus quer levar os discípulos a uma compreensão exata do que é ser cristão. Ser cristão, conforme o que o Evangelho hoje nos diz, é subir com Jesus à montanha. É subir com Jesus à montanha para lá, na montanha, no local do encontro com Deus, deixar-se transfigurar. E ao deixar transfigurar, e a característica mais própria da transfiguração é aquilo que o Evangelho de hoje encerra. Escutai o que ele diz. Então, a iniciativa de Jesus, ao levar consigo ao alto da montanha 3 dos seus discípulos e os 3 que mais precisavam de uma transfiguração, para que eles escutassem a voz do Pai e compreendessem o que é ser transfigurado. Assim, a mensagem que hoje o Evangelho quer nos deixar é que também nós, cristãos, precisamos subir com Jesus ao monte e lá ser transfigurado, deixando-nos escutar a voz do Pai, deixando-nos envolver com o mistério insondável do amor incomensurável do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.